Deus tem algo para falar com você. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, verso de número 5. Nós vamos ler 2 versos do capítulo 37 e 2 versos do capítulo 38. Então, Isaías 37, começando do verso de número 5. Eu espero que você tenha aí a sua Bíblia em mãos e que já tenha aí encontrado o texto que nós mencionamos. Diz assim, verso 5: E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Uma linguagem mais contemporânea. Eles foram atrás de Isaías. Isaías estava no seu lugar, na sua casa, e os servos de Ezequias foram até Isaías. Eu não sou desse tipo de pregador e pastor, meus amigos, que fica pedindo para o pessoal repetir, né? Mas eu estou com tanta saudade de ter o povo aqui junto, que até isso eu estou sentindo falta, pastor Wellington Tias. Então vamos fazer um negócio aqui hoje, Dilian? Vamos fazer aí, pessoal? Vamos lá? Olha para o seu irmão que está do lado aqui, né? De frente um para o outro aqui. Fala assim, ó. Os servos de Ezequias foram até Isaías. Que coisa, irmãos, que bom ouvir voz de gente aqui perto de nós. E você, se quiser repetir aí na sua casa, pode também, tá? Agora, olha só que interessante, o verso 21. Isaías, filho de Amós, agora repete comigo aí, pastor Tieso, mandou dizer a Ezequias. Fala aí, pastor Wesley. Mandou dizer a Ezequias. Mandou dizer a Ezequias. Agora, Dilian, você está com seu microfone aí? Me ajuda aí, olha só que interessante. Nós vamos para o capítulo, então, 38. E no capítulo 38, vai dizer assim, ó. O verso de número... o primeiro, né? Naqueles dias doeu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio o profeta Isaías. Fala aí, Dilian. E veio o profeta Isaías. E veio o profeta Isaías. Olha só, gente. O primeiro verso, Ezequias manda que os seus servos vão até o profeta Isaías. Exato. No segundo verso que lemos, o 21, Isaías mandou dizer a Ezequias. Ou seja, no primeiro é Ezequias que vem, no segundo Isaías manda a mensagem, no terceiro verso que lemos, que é o 38, Isaías 38, verso 1, Isaías, ele vai até Ezequias. E no verso de número 5, vamos ler o 4 primeiro. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias. Pastor Wellington Tieso, Deus disse a Isaías, vai até Ezequias. Maravilha. Glórias a Deus. Obrigado, queridos, pela participação de vocês, viu? Eu me sinto realmente com a igreja aqui ativa, tanto a igreja que está aqui, como a igreja que está aí em casa. Muito bem. É necessário que haja essa reflexão, esses momentos, esses 4 momentos que há um diálogo entre Ezequias e o profeta Isaías. Bom, agora vamos entender o contexto. Você sabe que no primeiro momento, Ezequias mandou procurar em Isaías. Depois, Isaías ele fez o quê? Ele mandou uma mensagem a Ezequias, depois ele foi até Ezequias e por último, Deus manda que Isaías vá até a presença do rei. São 4 momentos. Agora é o seguinte, irmãos, vamos entender um pouco do contexto em que profetizou o profeta Isaías nos tempos dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e ainda Manassés. Ezequias, diferente dos seus antecessores, foi um homem que havia feito o que era bom, o que era reto aos olhos de Deus. Claro que ele governava um povo que aqueles que gostavam de história e das histórias dos judeus sabiam que o reinado que estava sob o domínio de Ezequias já não era aquele reinado de seu antecessor na linhagem, o rei Davi.
Esse reino já havia sido dividido, de um lado o reino do norte, de um outro o reino do sul. O reino do norte já havia sido despedaçado, justamente por essa nação chamada Assíria. E os assírios, eles eram... Foi a nação mais cruel, pastor Tieso, em termos de cativeiro. Porque ele despedaçava a cultura dos povos. Então, de repente, aquela tradição toda de anos e anos e séculos era destruída. Ele tirava o povo da sua terra, colocava numa outra terra, fazia um rebuliço nas nações, e aí uma nova identidade era criada. Irmãos, como vale a pena nós termos uma identidade em Cristo? Nós fazemos parte de uma igreja, de uma denominação que tem a sua identidade. E quanto mais nós vemos as coisas mudando, muitas coisas acontecendo no mundo, nós vemos que as nossas raízes, elas continuam firmes, elas continuam sendo mantidas. Há um verso aqui nesse texto de Isaías que Deus diz: olha, eu vou fazer com que as raízes do meu povo, elas cresçam para baixo da terra, e que os seus frutos cresçam sobre a terra. E é isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo, raízes fincando e crescendo, e quanto mais essas raízes se fincam, se solidificam no chão, mais o povo de Deus vai tendo crescimento. Bom, por mais que o reinado de Ezequias, como eu disse, já não era mais aquele de Davi, Judá se consolidou como nação. Tinha o seu mérito, e Ezequias vinha fazendo aquilo que Deus havia proposto no seu coração. Ezequias tinha tirado ídolos, tirado os seus altares. Ezequias vinha cumprindo a vontade de Deus e era tido pelo povo, por enquanto eu vou falar do povo, como um homem reto e temente a Deus. Bom, tem dias, pastor Tieso, ou momentos da nossa vida, que parece que tudo está tão certo, parece que está tudo tão perfeito. Poxa, você olha para a sua família, pastor Wesley, eu estou fazendo a vontade de Deus, minha esposa faz a vontade de Deus, meus filhos são tementes a Deus, está tudo bem. Situação financeira estável, poderia ser melhor, mas poderia ser pior. Deus tem dado tranquilidade, tem dado aquela segurança. Pastor Eliel Rocha, meu amigo que está ali escondido, está ali junto com a irmã Dília, sua esposa. Veja, momentos que está tudo bem, não tem razão para reclamar, a vontade de Deus está sendo cumprida, os cultos estão uma bênção, o comércio que você tem, quem sabe, está tudo ok, está tudo... Aí vem o primeiro problema. No caso de Ezequias, você que conhece a história, conhece a Bíblia, sabe qual foi? Do nada, verso 36, era, pastor Tieso, o 14º ano que ele estava reinando. Já não era assim tão novo de reinado. 14 anos tendo paz, 14 anos tendo o que? A segurança. E é tão bom quando a gente sabe que Deus está conosco e que Deus está aprovando o nosso trabalho. E às vezes a gente cria aquela impressão que vai ser assim para sempre, que vai ser assim até o final, que Deus, com a sua boa mão, pastor Wesley, o que Ele vai fazer? Vai nos proteger até a velhice, vai nos dar saúde, vai proteger a nossa casa. A gente gosta desse tipo de mensagem, não gosta, nenhum mal vai chegar à sua tenda. Tudo bem, nós temos que ter essa confiança e essa tranquilidade em Deus. O fato é que esse Deus que nos ama, esse Deus que tem um amor por cada um de nós tão grande, que enviou seu Filho para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar, não disse que a vida aqui seria um mar de rosas. Esse Deus que está aqui para você e mandando essa palavra diretamente para o seu coração, porque Ele te ama, Ele está dizendo para alguns de nós: você precisa atingir os próximos níveis do relacionamento comigo. Você precisa entender a viver como um cristão com maturidade, porque Jesus disse que as aflições do mundo viriam. Essa história, ela termina com vitória,
Mesmo que pareça trágico aqui, Jesus disse, tenha bom ânimo. Ele não disse, as aflições vêm, então fiquem desanimados, se apavorem. Ele disse, tenham bom ânimo, mesmo nas aflições. Eu venci o mundo. A vitória que Jesus conquistou, ela alcança a minha vida e a sua. E acontece no 14º ano que Ezequias está lá, tranquilo, reinando, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, que vem um tal de Senaqueribe, pastor Wesley, rei da Síria, e sobe contra as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Senaqueribe, justamente, ser levado como cativo por qualquer nação era ruim, mas ser levado pela Assíria, depois você procura checar essa fonte, era a nação mais cruel da história. Já dei aqui alguns detalhes que despedaçava a cultura. Quando os mensageiros de Senaqueribe chegam para falar com os mensageiros de Ezequias, eles pedem, escuta, não dá para falar aí em siriaco na língua de vocês aí, para o povo, para ficar só entre a gente, para o povo não perceber? E eles dizem, não. O que vai acontecer com esse povo, depois você lê aí o que está escrito, eu não vou nem dizer, depois você lê o que ele diz aqui, que vai acontecer com esse povo. Vão passar fome, vão passar sede, vai ter muita dificuldade e eles vão vir sem misericórdia. Muito bem, verso 36, capítulo 36, verso 15. Chega Rabsaqué, mensageiro de Senaqueribe, diz assim para o povo, não deixe que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. E aqui é feita uma comparação, Lucas. Como nós somos mestres em fazer essa comparação e analisar a situação do vizinho, e dizer, a praga chegou aqui do lado, a fome chegou aqui do lado, é uma questão de tempo, vai chegar aqui para a gente também. Só que há uma grande diferença. Eu não sei o seu vizinho a quem ele serve, mas você que está aqui conosco, eu quero crer que você conhece esse Deus, e que há razões, por mais que as circunstâncias digam o contrário, para você ter esperança em Cristo Jesus. E os mensageiros da Assíria dizem, olha, as nações vizinhas, todas confiaram em algum tipo de divindade, todas confiaram em algum tipo de Deus, em algum tipo de um poder sobrenatural, não humano, e todas elas foram varridas. Por quê? Com vocês seria diferente. Sabe quando a situação sai de um patamar tão bom, quando você está experimentando a plenitude de Deus, quando você fala e parece que Deus realiza o que você está dizendo, quando você se reveste de uma ousadia que vem do céu. É um profeta como Elias que diz, só vai chover quando eu disser que vai chover. Mas daqui a pouco, esse tempo passa, e ele é ameaçado, e aquela intrepidez, pastor Wesley, aquela coragem, aquela certeza de que Deus vai agir pela sua boca, já desapareceu. O homem que viu o fogo do céu descer, matar 400 profetas de Azera, 450 de Baal, agora se esconde numa caverna. É bem real que existe o decreto, a famosa hashtag Fique em Casa. Se você puder mesmo evitar, os que podem, é bom se expor ao máximo. Mas como você está na sua mente? Tantas e tantas pessoas se escondendo atrás das redes sociais, atrás de uma vida que você já não vive mais, revirando e revirando fotos
arquivos de quando você participava das grandes festividades da igreja, de quando você teve momentos históricos, quem sabe daquele culto que você foi batizado com o Espírito Santo e algum parente seu, um pai, uma mãe, foi lá e bateu aquela foto daquele momento inesquecível para a sua família, de quando você se batizou em águas e aquele registro ficou para sempre. Lembro, me batizei em 1994, pastor Tieso, e naquele dia, pastor Wesley, minha mãe levou a máquina fotográfica e o filme queimou. Não tenho um registro fotográfico do dia do meu batismo. E lembro de quando minha mãe chorou, porque queria os registros. E passado algum tempo, lembro quando ela entendeu a situação e disse: eu estou mais tranquila, porque aquele dia, 24 de abril de 1994, pode não estar registrado numa foto, mas está registrado lá no céu. Muitas vezes, momentos que você gostaria de lembrar, que você gostaria de voltar a viver, quem sabe você não tem registros daquilo, e mesmo que tivesse uma foto, não seria capaz de mostrar a alegria que você sentia no seu coração, mas há um registro no céu, há um registro no céu, e esse registro está guardado com Cristo Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a voltar a sentir essa alegria, a voltar a se sentir que por mais que você não possa estar aqui neste templo, o mesmo Deus que te acolheu, o mesmo Deus que te recebeu quando você um dia veio até a frente da igreja, com as mãos levantadas, quem sabe alguém te acompanhou e te trouxe aqui. Essa pessoa não está aí para te colocar de novo em seus braços e quem sabe te trazer para um período de reconciliação nesse altar se você se afastou. Mas o Espírito Santo de Deus está aí, no seu lar, nessa sala, nesse celular, nessa televisão, fazendo com que a mensagem chegue até você. Mas olha, aprendi há alguns anos, lendo o comentário do profeta Isaías, publicado pelo CPAD de Stanley Horton, que esse pequeno livro de Ezequias, que está contido no livro do profeta Isaías, ele tem algumas questões cronológicas que precisam ser analisadas. Para um rei, o que é pior do que uma guerra? Para um rei que está vivendo em paz, que serve a Deus, que está com tudo certinho, que está com tudo bem, o que seria pior do que uma guerra? Eu vou te falar que não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Por isso, cuidado com o que você diz. Quando você diz pior que isso, impossível. Olha, cuidado. Porque a palavra do Senhor diz, parece que a guerra está resolvida, Jackson. Quando termina o capítulo 37, você vai ver Deus dizendo o quê? Eu vou fazer Senaqueribe voltar para onde veio. O capítulo 37, você conhece a história. Ele termina com Senaqueribe morrendo nas mãos dos próprios filhos. Só que aí vem o capítulo 38. E você vê que naqueles dias, quais dias? Os dias que ainda estavam acontecendo a guerra, pastor Tieso. Se tem uma coisa pior do que estar numa guerra, é estar numa guerra e estar doente. Mas quando a guerra tem início, Ezequias, um homem de Deus, ele faz o que um homem de Deus tem que fazer. Ele procura acesso ao trono. Ele procura a sua referência. Não, ele não faz uma reunião com o general do seu exército. Ele não procura reforço no seu armamento. Ele não procura aliança com outras nações. Ele primeiro quer saber o que Deus tem para dizer.
Quem sabe você já tentou tanta coisa. É cansativo tentar seguir em frente sem a ajuda de Jesus. Você vai ter um desgaste tão grande, físico, emocional, e parece que você rema, e quanto mais você faz força, mais as águas te jogam para a direção contrária. Ezequias, ele começa mais uma vez fazendo o que é correto, pastor Wesley. E ele manda os seus servos até Isaías. Antes de fazer qualquer coisa, você que está passando por um momento de decisões, você que está passando por um momento em que coisas precisam ser decididas na sua vida, entenda, procure primeiro saber o que Deus pensa a respeito disso. Deus tem um pensamento específico a seu respeito. Deus tem um pensamento específico sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Ele tem um cuidado, um carinho com você, que é só com você. Como assim? É porque o cuidado que Ele tem comigo é diferente do que Ele tem com você. Não é mais, não é menos. É específico. Deus te ama de uma maneira única. Você é muito especial. Não é porque há mérito em você. Eu não estou com esse tipo de mensagem que você tem um grande valor por si mesmo. Eu estou dizendo que esse Deus, pela sua infinita misericórdia, infinita bondade, mandou o seu Filho para morrer no seu lugar, derramar cada gota do seu sangue para que você não morresse. E quando eu vejo o amor de Deus desse tamanho, ninguém pode olhar para você e dizer que você não tem valor. Não porque você tenha feito algo extraordinário, não porque você tenha feito algo grande, mas porque Deus fez algo por você que ninguém poderia fazer. Sabe quanto você vale? Algo que ninguém pagaria, mas Deus decidiu enviar o seu Filho para morrer no seu lugar, para morrer no nosso lugar, e isso te faz alguém especial, e isso te faz não apenas uma criatura, não apenas um animal, mas alguém que tem alma, alguém que tem espírito, alguém que tem direito de herdar a vida eterna, porque Jesus conquistou esse direito na cruz do Calvário por você. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. E quando a gente está na direção de Deus, é tão gostoso, Lucas, que a guerra se levanta, e a resposta que Deus dá através do seu profeta é assim: assim direis a vosso Senhor, e direis, o Senhor Deus, fala isso para o rei. Assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos da Assíria blasfemaram. Eu vou pôr neles um espírito de confusão, porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor. Ele vai ter que voltar para a sua terra. A afronta continua. Os mensageiros de Senaqueribe continuam afrontando Ezequias, e parece que aquela guerra parece não ter fim. Mas entenda, até aqui é o momento que o homem de Deus vai até o profeta. Ele vai até a fonte, ele quer saber o que Deus pensa e onde Deus está, e é nossa obrigação fazer isso nesse tempo. Porém, conforme as mensagens continuam vindo, a Assíria continua se agigantando e blasfemando e zombando, dizendo que Judá acabaria como todas as outras nações. Irmãos, tem momentos que parece que não tem sentido ter fé. Tem momento que parece que não faz nenhum sentido, que é uma questão racional, que você não vê lógica naquilo. Pelos olhos humanos, Ezequias deveria entregar os pontos. O povo que estava com ele deveria aceitar a proposta de paz, fazer um acordo, e vamos terminar isso aqui bem, porque não vai ter jeito. Mas que ao contrário disso, a fé que excede todo entendimento, que está acima do entendimento humano, possa entrar e invadir o seu coração hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa dar clareza para a sua mente,
para que você consiga entender esse mistério. Deus vai te dar livramento. Deus vai dar um livramento para a sua casa. A situação parece estar afunilando, parece que está acabando o seu tempo, que o prazo vai se expirar. Recebe de forma profética hoje à noite, você crê assim? Recebe de forma profética nessa noite, você crê assim? Deus está entrando com providência no seu lar. Deus está entrando com providência na sua casa. Deus está entrando com providência na sua família. Vai ter saúde, vai ter trabalho, vai ter emprego, vai ter restauração. Deus está fazendo algo novo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Mas o que Ezequias faz, pastor? Bom, mais uma vez, ele vai orar, pastor Wesley. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só Tu, Senhor, Deus de todos os reinos, Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e vê. É o pedido desse homem de Deus desesperado, temendo a situação, dizendo, como se Deus não pudesse ver, Dília, mas ele faz aqui uma força de expressão, dizendo: olha para a nossa situação, abre os teus olhos, vê e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o teu povo. Me lembro, quando há alguns anos, chegou até a minha casa o rumor de que o filho de 1 ano e alguns meses de idade, de um casal muito querido, Gustavo Strobel e Jailine, essa história milhares e milhares de pessoas no Brasil e do mundo conhecem, estava acometido de um tumor no cérebro. E eu fiquei naquela expectativa, pastor Wesley, orando a Deus e pedindo para que aquilo não fosse verdade. Enquanto não saía uma fonte oficial, eu me recusava a acreditar. Principalmente você que é pai ou mãe de criança, sabe o que eu estou falando, enquanto a gente empaticamente se coloca na situação da pessoa. E me lembro, pastor Wellington, quando de fato a Jailine começa a escrever, Dília, pastor Eliel, usando ali as suas redes sociais, e ela começa a dizer: de fato é verdade, meu filho está passando por esse problema, e eu vou fazer o que uma mãe cristã, o que toda mãe cristã deveria fazer em uma situação como essa. Eu vou falar com Deus. Querido, você não pode desprezar o poder que há na oração. E nem sempre histórias que parecem que tem que ter um final feliz aqui na terra, nem sempre é assim. Lembra, voltando a Jesus, no mundo tereis aflições? Mas através de tudo que aconteceu com Miguel, a Jailine e o Gustavo criaram na internet a Jesus Terapia. E quando chegou o dia da despedida do Miguel, lembro das palavras daquela mãe, dizendo que ela sempre desejou que ele fosse um missionário, que através dele a mensagem chegasse longe. E eu lembro quando ela disse: através da Jesus Terapia, essa mensagem chegou na Índia, essa mensagem chegou na China, essa mensagem chegou nos Estados Unidos, essa mensagem chegou em diversos lugares do mundo. Ele cumpriu com a missão dele aqui. A gente não sabe o que Deus tem para nós amanhã, mas o fato é que quando você busca ao Senhor, por mais que pareça trágico a situação, Deus vai te fortalecer, como fortaleceu e fortalece até hoje esse casal. Quando tudo disser que você tem que baixar a cabeça e estar abatido, Deus vai te dar uma força tremenda. Como naquele dia ali, lembra da Jailine falando: corre, Miguel, porque aqui ultimamente estava difícil para você, mas aí você está correndo nas ruas de ouro, você está de mãos dadas com Jesus, e daqui a pouquinho a gente chega aí. Tenha esperança até o final, ainda não acabou, e aquilo que parece o fim é apenas o começo de uma nova vida em Cristo.
São centenas de pastores pelo Brasil que faleceram nesse tempo. São centenas de famílias que ficaram sem pai, sem mãe, netos que ficaram sem avô. Mas isso não é o fim, porque a nossa esperança não está no que acontece aqui. A nossa esperança é lá maior. É por isso que o apóstolo Paulo diz: se a minha esperança em Cristo está só no que acontece nesse mundo, então eu sou mais miserável do que antes. Mas para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo, e o viver é Cristo, e o viver é Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um contexto, cada um de nós tem a sua vida traçada por Deus para viver. Mas em nome de Jesus, a liderança dessa igreja, o pastor dessa igreja tem mobilizado um grande esforço para levar uma multidão de pessoas à oração. A oração é a chave, a oração é o caminho. É através da oração que nós chegaremos até o trono da graça. E é isso que Ezequias está fazendo. Eu não sei o que vai acontecer, Senhor, mas eu entrego a Ti a minha situação. Eu entrego a Ti essa guerra. E ele reconhece: se o exército de Senaqueribe é grande, aquele que eu sirvo é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, é quando o rei faz essa oração que Isaías, o profeta, é incomodado. Eu fico vendo alguns irmãos que têm o hábito de correr atrás de profecia aqui, profecia ali, casa do milagre ali que está acontecendo, tem um novo ponto aí na cidade onde está acontecendo. Mas calma, Deus está mandando essa mensagem diretamente para dentro do seu lar, para dentro do seu coração. Simplesmente ore. Você não precisa sair batendo de porta em porta. Quando Ezequias busca dele, manda falar com o profeta, sim. Mas essa casa, aliás, Belém, casa do pão, quantas mensagens, são mais de 130 dias de culto que a gente está aqui ministrando palavra para o seu coração. Mais oração de tarde, mais oração de madrugada, falando com Deus. Aí, no verso 21 do capítulo 37, Isaías, incomodado por Deus, manda uma mensagem ao rei Ezequias: aquieta o teu coração. Eu não vou ler exatamente, você tem o texto aí. Quanto àquilo que pediste acerca de Senaqueribe, ele zombou da filha de Sião. Contra quem afrontaste, contra quem blasfemaste? Você mexeu com o que não deveria ter mexido. Ah, queridos, estão tantos servos e servas de Deus sendo afrontados por esses dias. Sabe o que você faz? Eu lembro de muitos e muitos anos atrás, eu ainda começando, sentado em alguns bancos aqui ou ali, se eu não estou enganado, e o pastor Eliel Rocha estava passando uma situação difícil naquele tempo, pastor. 2005, 2004, e a minha mente com uma série de inquietações, quando o pastor Eliel Rocha pregou e disse, eu precisava tomar uma decisão naquele momento, e o pastor Eliel pregou e disse assim: não tente se defender. Não tente se defender. Quando você tenta se defender, Deus se retira, tira a sua mão. Quem você prefere que lute por você nessa batalha? O pequeno exército que você tem à disposição, ou que o Senhor dos exércitos lute essa causa por você? Ezequias tira o pé e deixa Deus trabalhar. Esse texto vai ser concluído dizendo que, no verso 36, diz assim: depois que Isaías finaliza a sua profecia, dizendo, eu ampararei essa cidade, eu vou livrá-la por amor de mim e amor do meu servo Davi. O verso 36 diz o seguinte: então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 homens deles foram mortos. As crônicas dos assírios, pastor Tieso, dizem que ratos, animais invadiram o exército assírio e todos tiveram uma doença ali e rapidamente foram mortos. Crônicas dos assírios.
Mas a palavra do Senhor, engraçado que o número é exatamente o mesmo, diz que de uma vez só, o anjo do Senhor entra no arraial e esmaga, finaliza 185 mil homens do exército adversário. Só que o que está acontecendo aqui? Esse é o fechamento da guerra. Mas antes dela acabar, naqueles dias, Ezequias fica doente. Ele ainda tem incertezas, a guerra não tinha acabado, pastor Tias. E o verso 38, o capítulo 38, ele acontece justamente no meio dessa guerra. Agora veja, até aqui, Isaías e Ezequias, naquele tempo, não haviam se encontrado. Não anteriormente na vida, porque eles tinham um relacionamento. Mas eu estou falando que até aqui, o primeiro texto que nós lemos, nós dissemos o quê? Ezequias mandou seus servos a Isaías. Depois, Isaías manda dizer a Ezequias. Mas agora chega o momento em que Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Agora a coisa fica séria, porque independe mais da guerra. E se o rei, pastor Wesley, tem que focar todos os seus esforços na batalha, como fazer isso se a sua saúde está debilitada? E aqui, pela primeira vez nesses textos que lemos, do capítulo 37 e o capítulo 38, é o momento em que Isaías se levanta e vai até o palácio. Eu imagino, você que já passou por situações assim, situações de decisão para viver, aquele ente querido doente, você mesmo, precisando resolver situações financeiras no trabalho, já recebeu algumas orações, mas aí, o homem de Deus vem ao seu encontro. Vem até onde você está. Qual seria a expectativa, pastor Wesley? Para quem está doente, recebe um homem de Deus em casa, pensa o quê? É agora. Vou receber aqui a unção da cura, vou sair daqui diferente. No entanto, o profeta vem até ele e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Me chama a atenção, Lucas, porque até aqui, eles haviam, vamos pensar assim, colocar dessa forma, eles haviam trocado mensagens. O rei manda servos ao profeta, o profeta manda dizer ao rei. Agora, a Bíblia não diz que Deus mandou Isaías até Ezequias. Diz que Deus deu a palavra a Isaías, mas Isaías tem a sensibilidade de entender, esse assunto não pode ir por um mensageiro. Eu não posso chegar para um soldado, para um general e dizer, diz para o rei que Deus mandou dizer. Esse assunto eu preciso entregar pessoalmente. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença mortal e veio a ele o profeta Isaías e disse, assim diz o Senhor. Mas Isaías, ele toma a iniciativa. Eu preciso dar a notícia pessoalmente. O que me chama a atenção e caminho para a finalização deste raciocínio, desta mensagem, desse pensamento, é como nós oramos. Não só se oramos, mas como nós oramos quando chega o dia da adversidade. O dia não só de mais uma luta, que luta é diário, mas o dia da maior luta que você já enfrentou. Qual é o momento que você está vivendo agora? Quais são as suas dores? Quais são os seus medos? O que é que você precisa? Pode escrever aqui nos comentários. Pode escrever, tá bom? Vai ter um batalhão. Parece que estamos chegando a 2.000 acessos pela primeira vez. 2030, pela primeira vez isso acontece aqui num culto que não seja de Santa Ceia. Num culto normal parece que é, enfim, é uma raridade muito grande. 2.000 acessos só no YouTube. Muito raro. Agora veja, querido irmão, querida amiga, naquele momento, Ezequias ele vai orar, pastor Wesley. É lógico que ele vai orar, mas o que me chama a atenção
É a oração que ele faz. Se você for no banco amanhã e dizer assim: preciso de R$1 milhão de empréstimo. Sem chance, pastor Wesley. Preciso de R$100 mil. Preciso de... Qual o tamanho do crédito que você tem lá? O que é que a sua ficha diz de você lá nos crediários? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que o Espírito Santo de Deus tem para testificar a seu respeito nessa noite? Quando Ezequias passa por aquela adversidade, pastor Tieso, eu tenho o desejo que um dia Deus me dê a graça de poder fazer uma oração como essa. Porque o profeta diz: arruma a tua casa. Quando ele diz arruma, significa que, olha só, alguma coisa para arrumar tinha. Por isso que ele está avisando, alguma coisa para arrumar tinha. Mas olha quem era Ezequias, e eu conheço Ezequias nesse momento. É em apenas um verso. Porque ele ora. E a resposta que Deus dá depois diz muito sobre quem é Ezequias. E ele diz: gente, Deus falou que o homem ia morrer e que ia ser rápido, que ia ser 15 dias. Era 15 dias para arrumar a sua casa e ponto final. No entanto, o que acontece? Ezequias, ele vai, vira o seu rosto para a parede. Isaías nesse momento já até saiu, até o profeta, até o homem de Deus. É um momento de intimidade, pastor Tieso. É um momento que não tem um pastor para orar por você. É um momento que não tem o seu pai, que não tem sua mãe, aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo que sempre te incentivou. É um momento que você está sozinho. É um momento que, quem sabe, você que está nesse hospital, já falei aqui na quinta-feira e repito, só tem um smartphone na mão, só tem um celular na mão e mais nada. Mas aí de onde você está, não sei porque meios você está tendo acesso ao que eu estou te dizendo, mas a presença de Deus faz com que você esteja na melhor companhia. Você não está sozinho de jeito nenhum. Quem sabe de onde você está, só tem a parede para você estar de frente. Comece a orar a Deus. Comece a orar a Deus, porque os olhos dele estão postos sobre você. Aí deste leito, aí deste quarto, aí desta casa, aí de onde você está, saiba de uma coisa: dos altos céus e do seu trono de graça, Deus está te vendo. Ele consegue te enxergar e ele consegue ouvir a sua oração e o seu clamor. Aleluia, Jesus. E ele começa a orar dizendo: ah, Senhor, eu te peço, lembra-te agora. Interessante, Dilian, que ele usa palavras assim humanas. Palavras que a gente, como se Deus precisasse lembrar de alguma coisa, mas Ele usa esses termos na nossa linguagem limitada, humana. Você pode fazer isso hoje. Na sua limitação, na minha limitação, nós podemos fazer isso hoje. Não fique pensando naquelas orações super corretas, com vocabulário difícil. Ore a Deus do seu jeito, é que Ezequias faz. Lembra-te agora que andei diante de ti em verdade. Lembra do meu coração sincero diante de ti. Lembra do meu coração perfeito. Gente, não é que Ezequias não cometia erros. Não é que Ezequias era um super-homem. Não é que Ezequias não tinha os seus deslizes. Mas ele está dizendo: olha e sonda a intenção do meu coração. Olha a intenção no meu íntimo, no que está aqui dentro. E vê que a minha intenção, ela foi perfeita diante de ti. E lembra-te das minhas ações. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E o texto continua dizendo: e chorou Ezequias muitíssimo. Você pode chorar hoje à noite, aí do seu lar. Você que se sente frustrado, você que se sente fracassado, você que, quem sabe, foi desenganado, você que já não sabe mais o que fazer com esse filho, com essa filha. De vez em quando nós recebemos aqui
pedidos de oração por jovens que não conseguem sair do vício das drogas, por pessoas que nesse momento estão presas, estão num cárcere, numa sociedade em que praticamente não existe misericórdia, mas a misericórdia de Deus está presente sobre você, em nome de Jesus. Vou pedir já ajuda aqui da banda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora por esse menino, ora por essa menina. Talvez você seja a única pessoa que existe nesse mundo, mãe, pai, que ainda pode fazer essa oração, porque os amigos se esqueceram, os amigos abandonaram, mas enquanto houver vida, ainda há esperança, e a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Fala com Deus: Senhor, olha para o meu coração, sonda o meu coração, enxerga, Senhor, a minha causa, enxerga, Senhor, a minha família, enxerga, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo. Olha para mim, me veja, Senhor, nessa situação difícil nesse momento. Ezequias está orando e está chorando muitíssimo. É aquela oração, Dillian, que não sai nem palavras mais, só soluços, só soluços. É lágrimas e soluços. E quando Isaías vai até o rei, ele fala assim: foi Deus que mandou eu dizer. Não sou eu que desejo que o seu fim seja esse, mas é Deus que está dizendo: ajeita as coisas, porque acabou. Mas enquanto Ezequias ainda chora, o seu tempo era curto, Deus mais uma vez vai e fala com o profeta. Carabachuri de cantarai. Nós servimos a um Deus capaz de mudar circunstâncias e decretos por sua causa. Nós servimos a um Deus que pode mudar sentenças. Nós servimos um Deus que pode proteger esse garoto, essa moça agora, porque você está cultuando aqui e entregando a Ele a sua fraqueza, entregando para Ele as suas petições, as suas situações. Olha para o nosso coração, Deus, e vê. Olha para a nossa sinceridade. É bem verdade que somos falhos, é bem verdade que não somos ninguém, mas olha no fundo do nosso íntimo e vê o desejo que temos com sinceridade de servir, de estar na Tua presença, de honrar o Teu nome. Carabachuri de cantarai. Carabachuri de cantarai. Dessa vez, aleluia, Deus chega para Isaías, pastor Wesley, e diz o seguinte: vai. Não é o mensageiro, não é o profeta que se dispõe a ir, é Deus que disse: levanta e vai e diz em meu nome. Aleluia, aleluia. Eu vejo o céu se levantando em seu favor nessa noite. Eu vejo algo sobrenatural da parte de Deus acontecendo hoje à noite, porque você está aí. Porque você está aí. Meu querido, você que está fraco, volta para Jesus hoje. Escreve aqui nos comentários: eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus, eu não quero mais ficar nem um dia, não quero mais um dia longe da presença dEle. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma intervenção divina, saiba, Deus está te vendo. O profeta volta e diz para Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, mas eu vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Era pouco tempo, poucos dias que ele tinha de vida, mas agora Deus está acrescentando 15 anos. E sabe o que mais? Tem angústias que parece que tem que vir, e o que é ruim pode ficar pior. Mas tem gente, pastor Wesley, que já está experimentando a vitória de Deus aqui, o milagre de Deus aqui. Mas entenda uma coisa: o que está bom pode melhorar,
Pode melhorar, pode melhorar, vai ficar ainda melhor. Quando chegar o dia, eu creio que esse momento é agora, quando chegar o momento que Deus ouvir a sua oração e o seu clamor e dizer: chega, acrescentarei a ti mais 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e defenderei essa cidade. Vou te dar saúde e vou acabar com essa guerra agora. Eu vou te dar um livramento completo. A bênção que eu tenho para te dar é completa. Querido, recebe essa palavra, recebe essa palavra. Muita gente está sofrendo com o coronavírus, mas como homem de Deus eu quero dizer para você: você estará vivo para ver o final dessa guerra. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar vitória, Deus vai dar restauração para a sua família. Deus está vendo a situação da sua casa e entrando com providência hoje para a honra e glória do nome dEle.